Hebreus 9:1 diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, e a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de vários cerimoniais de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e espargiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores.
Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Vamos orar. Deus, aí está a tua palavra, Pai, e aqui estamos nós, ó Pai. Usa-me como um simples canal para que a tua palavra possa ser transmitida e cumprir a finalidade para a qual ele está proposta, Pai. Que nada e ninguém possa impedir o teu recado de ser dado e recebido nessa noite, e que venhamos, ó Pai, através disso crescermos na graça e no teu conhecimento, Jesus. Amém. Enquanto o Mateus já está preparado aí para passar um videozinho de 5 minutos, mostrando como era esse tabernáculo que foi falado aqui nos 2 textos, tá? O tabernáculo nada mais era, segura um pouquinho aí para nós, Mateus, por favor. O tabernáculo nada mais era do que um templo ali no meio do deserto, porque uma hora eles estavam aqui, outra hora eles estavam ali, e eles estavam sempre em marcha. Então Deus ordenou a Moisés que recolhesse uma oferta de cada israelita, e o detalhe, queridos, sabe quanto que foi arrecadado de ouro para construir esse tabernáculo? 1 tonelada de ouro. E sabe quantas toneladas de prata? 2 toneladas de prata, para que fosse construído esse grande templo móvel. Só que esse templo móvel que foi construído, ele não só tinha a finalidade de receber os sacrifícios, as adorações do povo, enquanto eles caminhavam pelo deserto, como também era uma forma de mostrar Cristo, mostrar as coisas vindouras, mostrar as coisas do céu. E o detalhe é que cada detalhe dessa grande tenda, cada detalhe de cada utensílio ali dessa tenda, tem uma ligação com Cristo. E é isso que nós vamos mostrar através dessa pregação. Cristo em cada parte do tabernáculo do Antigo Testamento. E o que isso representa para as nossas vidas hoje e no futuro. Prestem atenção nesse vídeo, são 5 minutos, tá? E eu quero ainda falar um recado que eu não dei nos recados, é que o nosso curso de formação de obreiros, curso de preparação ministerial, curso de interpretação da Bíblia, começa no 1º domingo de agosto, e terá duração de 4 meses, haverá matrícula, inscrição, haverá um diploma, um certificado no final do curso. Você estará recebendo um diploma de ter concluído um curso de interpretação da Bíblia, tá? Um primeiro módulo de um seminário, vai ter valor esse diploma, tá? E para isso faça a sua inscrição, e se você tiver pelo menos 75% de presença nas aulas, você receberá o diploma. Então vocês estão vendo que é um negócio sério que nós estamos preparando para que todos vocês, esse curso é oferecido gratuitamente, será apostilado, terá todo o material que vocês necessitarem, será totalmente gratuito e para todos, tá? Dos 8 aos 80, quem quiser participar, não importa a sua formação, é para todos, porque o curso será oferecido uma linguagem bem acessível, que todos vão poder entender, tá bom?
teremos as nossas avaliações, presença, contagem de presença e tudo mais, para que ao final haja uma festa de formatura aqui em dezembro, e aqueles que conseguiram alcançar a frequência, aproveitamento das aulas, recebam o seu certificado, amém? Então, deem os seus nomes para que vocês possam estar matriculados nesse curso, preparado para interpretar qualquer texto da Bíblia, para entender qualquer texto da Bíblia, tá? Vai ser muito bom. Pode ser para as pessoas de fora, convidem pessoas de fora que têm esse desejo de conhecer mais a Bíblia, tá? Que esse curso é para todos. O tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. Seu propósito era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. Tabernáculo significa tenda. No Monte Sinai, depois que Deus tirou os israelitas do Egito, ele deu a Moisés as indicações sobre como construir o tabernáculo. Este seria um lugar sagrado, abençoado pela presença de Deus. Isso está registrado em Êxodo 25, versículos 8 a 9. Ali os israelitas poderiam oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados e adorar a Deus. O tabernáculo era uma tenda retangular muito grande, feita de várias camadas de cortinas apoiadas em colunas de madeira, revestidas com metais preciosos. À volta da tenda havia um pátio retangular, delimitado por mais cortinas e colunas. O povo ficava no pátio do tabernáculo, onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios no altar dos holocaustos e abençoavam o povo. Uma bacia de bronze com água ficava à entrada da tenda para os sacerdotes se lavarem antes de entrarem. Dentro da tenda havia um candelabro que iluminava o local e uma mesa onde se colocavam 12 pães. Esse era o lugar santo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. No fundo da tenda havia uma parte separada por um grande véu, que era o lugar santíssimo. Ali ficava a Arca da Aliança, que era o grande símbolo da presença de Deus. Do lado de fora, junto do véu, ficava o altar do incenso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício pelos pecados de todo o povo. Ninguém mais podia entrar nesse lugar tão sagrado. Mas qual o significado do tabernáculo? O que ele representa para nós na Bíblia? O tabernáculo representa como Deus se relaciona conosco. Por causa do pecado, todos estamos separados da presença de Deus. O altar dos holocaustos, onde sacrifícios eram constantemente queimados, lembrava o povo do preço do pecado, a morte. Somente a morte de um sacrifício podia pagar pelo pecado. Os holocaustos também apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz, que paga por todos os pecados e nos purifica. Hebreus 9, 27 a 28. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo do tabernáculo, se aproximando de Deus, depois de se purificarem e com roupas especiais. Isto, para nós, significa que só podemos nos aproximarmos de Deus quando somos purificados dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos os que são salvos por Jesus são sacerdotes e podem entrar na presença de Deus porque Jesus nos purificou. Primeira Epístola de Pedro 2:9 e Hebreus 10, 21 a 22. Agora podemos participar das coisas sagradas, sem medo e nem culpa. O véu representava a separação entre Deus e os homens. Ninguém podia entrar na presença de Deus, exceto o sumo sacerdote, e este com muitas precauções. Mas agora Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus para oferecer o sacrifício perfeito. Hebreus 9, 11 a 12. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Agora todos podemos entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Hoje em dia, não precisamos mais de um tabernáculo
porque este era apenas um símbolo da realidade espiritual. Jesus cumpre todas as funções do tabernáculo dentro dos nossos corações. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Deus te abençoe e você possa estar sempre, constantemente na presença do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jonas Leite, trazendo para você. Gente, esta carta de Hebreus, ou carta aos Hebreus que nós lemos o texto do capítulo 9, foi escrito para judeus que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, pode ter sido o apóstolo Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido um outro discípulo do Senhor, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que essa carta aos Hebreus foi escrita originalmente para judeus que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Por isso que o autor dessa carta, ele fala tanto em perseverança, ele fala tanto em não desistir, ele fala tanto em prosseguir, ele exorta, ele encoraja os judeus a permanecerem naquela fé que eles haviam recebido. E como a carta foi escrita aos judeus, ela é cheia de elementos do judaísmo, ela é cheia de elementos da lei judaica. Para quê? Para que, trazendo esses elementos da lei judaica, o autor pudesse comparar esses elementos com Cristo e mostrar que todas aquelas coisas do Antigo Testamento, do tabernáculo, do templo, eram somente sombras, eram somente figuras de coisas que nós estaríamos experimentando em Cristo e na nossa vida eterna. Exemplo, olha, para simplificar, quando uma criança está aprendendo a ler e escrever, o que é mostrado para ela? Ela não tem familiaridade ainda com as letras, com as palavras, com os números, não é mesmo? Lembram vocês da cartilha do primeiro ano? A minha era Caminho Suave, acho que da maioria aqui do meu tempo também era Caminho Suave. Era cheio de figuras. Para aprender a letra A, vocês tinham a figura da abelha. Para aprender a letra B, vocês tinham a figura da barriga do bebê. Para aprender a letra C, se eu não me engano, era um cachorro. Letra D era um dado, e aí por diante, não era assim? E de elefante. E aí a criança ia associando. A letra A é de abelha, a letra B é de bebê, a letra C é de cachorro, e assim por diante. Porque as figuras ajudam-nos a compreender melhor aquelas coisas que nós não entendemos. E o tabernáculo é nada mais, nada menos do que uma figura de Cristo. Cristo está representado nas cores, nos materiais, nos objetos e em todas as atividades e ações que eram feitas ali, naquele templo móvel. Então, para começar, logo que se chegava à entrada, se der para deixar a figura do tabernáculo aí exposta, e numa parte que mostra ele no todo assim, Mateus, por favor, pode fazer isso para nós, para que enquanto eu for falando, vocês vão olhando e tendo uma ideia. Olha, logo na entrada desse tabernáculo, havia um reposteiro. A Bíblia chama de reposteiro. O que é um reposteiro? É uma cortina que fechava a entrada. Então, a entrada do tabernáculo, de mais ou menos 8 metros de largura, era composta de 4 tecidos, de 4 cores. Isso está lá em Êxodo 26. As cores desses tecidos eram azul, roxo, vermelho, e tinha também a cor de púrpura. Por que essas cores, queridos? Cada uma das cores representava algo relacionado à nossa vida celestial. O azul representava o céu, a púrpura representava a realeza de Cristo, o escarlate, o sangue de Cristo e assim por diante. O linho fino, retorcido, representava a nossa pureza. E cada um desses tecidos tinha uma representação.
Detalhe é que essas cortinas eram colocadas em hastes, e as hastes eram apoiadas em base de prata. Todas as bases desses varais, dessas hastes que sustentavam tanto as cortinas como o tabernáculo, elas não ficavam direto na areia do deserto, elas ficavam em bases de prata, porque na Bíblia a prata representa a nossa redenção. Prata é um símbolo de redenção. O que é redenção? Quer dizer que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, e fomos comprados por um preço de sangue. Agora, outro detalhe, queridos, na construção do tabernáculo, toda a madeira utilizada na construção dessa grande tenda era madeira de acácia. Por que a madeira de acácia? Detalhe é que nenhum carpinteiro escolheria a madeira de acácia para fazer qualquer obra. Por quê? A madeira de acácia é uma madeira dura, retorcida, cheia de nós, difícil de trabalhar, e é uma madeira que nasce no deserto. Então lá no deserto havia essa madeira de acácia em abundância, só que não era uma madeira propícia para o trabalho de carpintaria ou marcenaria. Mas por que Deus escolheu a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia representa a nossa natureza humana, uma natureza dura, retorcida, cheia de nós, difícil de trabalhar. Então a madeira de acácia utilizada na construção desse tabernáculo representava nós, queridos, exatamente nós. E onde que ela nascia? No deserto, representando o deserto da nossa vida, de onde Cristo nos tirou. E mesmo nós sendo uma madeira dura, retorcida, cheia de nós, difícil de trabalhar, Deus escolheu trabalhar assim mesmo na nossa vida, para fazer uma obra perfeita. Até mesmo a Arca da Aliança, sabe essa Arca da Aliança, que até hoje a gente assiste nos filmes de Indiana Jones, eles procurando essa arca. Uns dizem que ela está em algum lugar soterrada lá em Jerusalém, outros dizem que ela está na Índia, outros dizem que ela está em alguma parte do mundo, nós não sabemos, porque Deus fez questão de ninguém encontrar essa arca, senão hoje ela seria um objeto de idolatria. Na arca havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e também uma amostra do maná, que os israelitas recebiam no deserto durante 40 anos. Esse caixote de madeira, revestido de ouro, era a Arca da Aliança. Detalhe, era também feito de madeira de acácia, só que com um detalhe, totalmente revestida de ouro, porque se ela iria representar a presença de Deus, não poderia ser somente de madeira, de acácia, tinha que haver nela algo representando Deus, e o ouro foi escolhido para cobrir todo esse caixote de madeira, e assim representar a presença de Deus. E em cima da tampa dessa arca havia os 2 querubins, mostrando ali, representando a glória de Deus. Queridos, outro detalhe interessante, as tábuas que compunham a construção desse tabernáculo, quando eram unidas, elas recebiam algo chamado, uma junta que formava assim um feixe, juntando essas tábuas, para que elas ficassem bem unidas, bem ligadas umas às outras, porque se a madeira estivesse verde, quando ela secasse, poderia ser que havia espaços entre uma madeira e outra. Por exemplo, quando era feita uma coluna com várias madeiras, elas eram bem unidas, bem interligadas, tá? Juntas mesmo, isso representando o quê? A nossa união, queridos, tá? Hoje, o tabernáculo de Deus com os homens é Jesus. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne e tabernaculou. Tabernacular quer dizer habitar. Então o verbo, que é Jesus,
a palavra viva de Deus, se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa. Então, hoje, nós somos o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Jesus veio aqui, se manifestou entre nós, tomou a forma humana, veio, morou entre nós, foi assunto aos céus, mas deixou entre nós o seu Espírito Santo. E hoje nós somos o tabernáculo desse Espírito Santo de Deus, eu e você. E nós todos juntos formamos esta união, o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Então, para que nós fôssemos unidos, ligados, interligados um ao outro, o Espírito Santo fez com que, através da morte de Cristo, não houvesse mais separação entre nós. Hoje, judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus, estão juntos na mesma fé, no mesmo corpo. Pessoas de todos os continentes se unem numa mesma fé, no mesmo propósito, no chamado corpo de Cristo. E para que esta união possa ser firme, forte, duradoura e não venha haver brechas, o Espírito Santo interligou-nos, uniu-nos firmemente através do sangue de Cristo. Outro detalhe interessante, queridos, após entrar nesse tabernáculo, detalhe, somente os sacerdotes entravam na parte interna do tabernáculo. Lá fora ficava todo o povo, que passava pela cortina, aquela primeira cortina branca ali que vocês estão vendo, logo na entrada, chegavam diante do átrio, tá? O átrio era como se fosse a parte externa desse tabernáculo. Ali naquele átrio, a primeira coisa que surgia era o altar de bronze. O que era feito nesse altar de bronze? Um sacrifício. A pessoa entrava pela porta, pela cortina logo de entrada, e essa porta representava Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, na verdade, o tabernáculo era uma forma de nós nos unirmos, ou daquelas pessoas que estavam vivendo aqui, se unirem a Deus, mas elas não podiam se unir tendo pecados. Deus sendo santo, ele não podia se unir com o pecador, então era feito o quê? Um sacrifício de um animal, para que este sacrifício, através desse sacrifício, se purificar e entrar na presença de Deus. Então ele entrava pelas cortinas do átrio exterior, trazendo o seu o cordeirinho, o seu novilho, e naquele altar de bronze, o bronze representa a morte expiatória, a morte de Cristo na cruz para pagamento dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Naquele altar de bronze era oferecido um animal. Eu não sei se você consegue mostrar a figura do tabernáculo na íntegra, Mateus, com o altar de bronze, logo na entrada. Em alguma parte aí do vídeo você vai ver, tá? Um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes aí da entrada, logo da entrada, você vai ver o altar de bronze, onde era oferecido o sacrifício, um pouquinho antes. E nesse altar, sacrificado um novilho, sacrificado um cordeiro um pouquinho antes. Aí, ó. Aí aparece o altar, aí, ó. Essa forma retangular aí com 4 pontas, era o altar onde era feito o sacrifício dos animais. Após ser sacrificado o animal, o sacerdote lavava suas mãos, um pouquinho mais para frente agora, naquela bacia de bronze. Naquela bacia de bronze ali logo mais à frente, antes de entrar na tenda, ele lavava suas mãos. Ora, se o sacrifício já fora feito, se o animal já for ofertado para perdão dos pecados, por que ainda havia necessidade de se lavar?
Isso representa, queridos, que apesar de nós termos sido salvos através do sangue de Cristo, há uma necessidade na nossa vida de nos purificarmos pela lavagem da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Essa bacia de bronze aí que vocês estão vendo, representa o nosso lavar através da palavra de Deus. Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, sim, mas temos que nos lavar, que nos purificar diariamente através da palavra de Deus, porque nós vivemos num mundo corrompido, num mundo cheio de impurezas, e há necessidade de nós nos purificarmos pela lavagem da palavra, como diz o próprio apóstolo Pedro. Após o sacerdote se lavar nessa bacia de bronze, lavar as suas mãos, ele estava diante da porta do tabernáculo, diante da cortina do tabernáculo. Agora ele iria entrar no lugar chamado santo. O que tinha dentro desse lugar santo? Uma mesa com 12 pães. Pode entrar aí para nós, Mateus, por favor. Vamos adentrar aí dentro dessa cortina, que lá dentro, lá dentro, vai haver uma mesa lá dentro, entrando, pode entrar, vai lá, que o acesso está livre, o acesso está aberto, vai tentando aí entrar até você conseguir, que lá dentro, queridos, vai haver uma mesa, a mesa com 12 pães, chamado os 12 pães da proposição, olha aí, esse pão, esses 12 pães representava também a figura de Cristo. Em João capítulo 6, Jesus é visto como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, né? Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, e na ceia nós temos o elemento do pão, simbolizando, representando a pessoa de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, o pão que é um alimento para a nossa vida. Sem esse pão da vida nós não sobrevivemos. Então, os 12 pães naquela mesa já eram também uma figura de Cristo. Ao lado da mesa dos 12 pães, nós temos o candelabro, o castição, mais ou menos, é isso aqui, era isso aqui, o castiçal. Você consegue achar o castiçal aí, Mateus, para nós? Então, dentro dessa parte, olha aí, dentro dessa parte chamada lugar santo, nós tínhamos aí o castiçal, que representa Jesus também, Jesus como a luz do mundo, a luz que veio para iluminar o mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, quem me segue não andará em trevas. Então vocês estão vendo que cada um desses detalhes desse tabernáculo, cada um dos objetos, cada uma das cores, tem um simbolismo muito grande, um significado com Jesus. E o autor da carta aos Hebreus estava dizendo exatamente isso. Ora, essas coisas eram figuras, somente figuras, ilustrativas, daquilo que é hoje Jesus para nós, e daquilo que nós vamos experimentar nos céus. Então olha, a lei de Moisés também veio para nós somente como um guia, um aio, como é escrito aos Gálatas, para nos conduzir a Jesus. Por que um guia, um aio que nos conduz a Jesus? Para que através da lei de Moisés, constituída de mais de 600 mandamentos, cerimonialismos, rituais e ordenanças, nós pudéssemos chegar à seguinte conclusão: nenhum de nós pode ser salvo por esforço, por mérito, merecimento, nenhum de nós, porque é a coisa impossível você cumprir 600 mandamentos à risca, à regra. Em algum deles nós vamos falhar. Então é por isso que nós precisamos de Jesus. Então a lei veio exatamente para mostrar-nos a necessidade que nós temos de um Salvador, de alguém sem pecado que morresse no nosso lugar, pagasse pelos nossos pecados, e assim nós pudéssemos ser salvos. Então o autor da carta aos Hebreus está dizendo exatamente isso, para aquele povo judeu que estava sendo perseguido: olha, perseverem,
E não é pela guarda dos rituais, mandamentos, ordenanças, cerimonialismos que vocês vão ser salvos, mas pela fé no sacrifício de Cristo, que uma vez se ofereceu em resgate de todos. Porque os sacerdotes entravam nesse tabernáculo até este recinto, dali por diante não mais. Somente o sumo sacerdote, e isto uma vez por ano, e com oferta de sangue de um novilho, de um cordeiro imaculado sem defeito, ele podia entrar na próxima cortina que nós vamos ver agora. O sumo sacerdote só entrava uma vez. Detalhe, queridos, o autor da carta aos Hebreus mostra para o povo judeu que naqueles dias somente os da tribo de Levi, da família de Arão, podiam ser sacerdotes. Hoje todos nós somos sacerdotes. Sabia disso? Você é sacerdote. Pedro, o apóstolo, ele fala que nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós hoje somos sacerdotes, mas afinal, qual era a função do sacerdote? O sacerdote, ele tinha esse acesso a Deus. A principal característica do sacerdote é ter acesso a Deus. Ele representava o povo, ele levava as ofertas do povo para Deus, ele oferecia os sacrifícios do povo a Deus. Era o que tinha contato com Deus, o sacerdote. Mas hoje todos nós podemos ter esse contato com Deus, todos nós podemos ter esse acesso livre a Deus, todos nós podemos ter essa comunhão viva com Deus, porque todos nós hoje somos sacerdotes. Sumo sacerdote, existe um, que é o nosso sumo sacerdote Jesus, que entrou através dessa cortina grossa, espessa, que era fechada, e somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Detalhes, querido. Na morte de Jesus, vocês lembram que alguns eventos interessantes, pitorescos, eventos assim sobrenaturais aconteceram? Um desses eventos foi o quê? O véu, esse mesmo véu que havia lá no templo em Jerusalém, ainda fechado, ele se rasgou de alto a baixo. E para os irmãos terem uma ideia, um véu desse tinha mais ou menos a largura de uma parede, assim, ó. Era um véu feito de peles de animais, com essa espessura, impossível de ser rasgado, que era couro, peles de animais. E esse véu, quando Cristo morreu, ele foi rasgado de cima para baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo, representando que aquilo foi uma ação de Deus. O próprio Deus rasgou aquele véu, aquele grosso véu, firme, forte, impossível de ser rasgado humanamente falando. Mas Deus o rasgou de alto a baixo, simbolizando, exemplificando o quê? Que agora nós temos acesso livre a Deus. Não somente o sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, não somente o sacerdote, mas todos nós temos acesso livre à presença de Deus, através de Jesus, o novo e vivo caminho. O véu foi aberto, aleluia, o véu foi rasgado, e hoje nós temos acesso livre à presença total de Deus. Que maravilha! Então, queridos, voltando aí ao nosso tabernáculo, repare então agora, que daí, desse lugar santo, para o lugar santíssimo, ou santo dos santos, havia esse véu, e esse véu foi rasgado, esse véu que estava no tabernáculo, e que posteriormente foi levado para o templo,
ele foi rasgado de alto a baixo. Vamos entrar então no lugar santo dos santos, onde havia a arca da aliança, no qual o sacerdote entrava uma vez por ano, mas oferecendo uma oferta de sangue, e ele devia estar naquela ocasião purificado de todos os seus pecados, porque caso ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro desse lugar chamado Santo dos Santos. Tanto é que ele entrava lá dentro e uma cordinha era amarrada à orla das suas vestes, e na orla das suas vestes também haviam campainhas que indicavam que ele estava vivo, porque ninguém podia entrar. Então, enquanto se ouvia o som daquelas campainhas, era sinal que ele estava andando ali, oferecendo o sacrifício, fazendo então a sua oferta lá dentro. Se porventura não se ouvisse mais o som daquelas campainhas tilintando nas vestes dele, esperava-se mais algum momento. Constatando então que ele havia morrido, ele era puxado para fora daquele lugar santo pela cordinha que era amarrada à sua veste, porque ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas agora o caminho está aberto. Vamos entrar lá então, Mateus? Vamos lá, mais um pouquinho para frente, olha aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, pronto, adentramos no chamado lugar santo dos santos. O que estamos vendo lá dentro? A arca da aliança, a arca do concerto, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, representando a nobreza de Jesus, a divindade do Senhor Jesus. Em cima dessa arca, 2 querubins, e aí vocês veem 4 pontas. Nessas 4 pontas, que são já as pontas do altar, era ali aspergido o sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, que havia sido sacrificado lá na entrada do tabernáculo, e somente o sangue dele era trazido, e esse sangue aspergido nessas 4 pontas do altar. E isto, depois de tudo isto, o que isso aí representava? O perdão de todos os pecados. Depois que era feito todo esse sacrifício, esse ritual, esse cerimonialismo, e finalmente o sangue aspergido nas 4 pontas do altar, aí sim, todo o povo podia se sentir perdoado, os sacerdotes perdoados, o pecado do povo perdoado, e era aquela festa. Esse dia que o sumo sacerdote entrava nessa parte chamada Santo dos Santos, era chamado o Yom Kippur, ou o dia do perdão. Ali os pecados de toda a nação estavam perdoados, mas somente até aquele momento. Dia seguinte começava tudo de novo. Alguém pecava, levava um cordeirinho, uma novilha, sacrificava, era derramado sangue, e assim dia após dia, todos os dias era um grande derramamento de sangue, tanto no tabernáculo como posteriormente no templo. O que Cristo fez por nós, queridos? Cristo, o nosso sumo sacerdote, entrando na presença de Deus, através da sua carne rasgada, representando o véu rasgado, ele entrou na presença de Deus uma única vez, oferecendo o seu sangue, para que através do oferecimento do seu sangue, em sacrifício, em favor de todos, todos nós pudéssemos ser perdoados, purificados de todos os nossos pecados, uma vez por todas. Olha o que Cristo fez por nós, uma única vez, ele ofereceu o seu sangue, para que através desse sacrifício, todos nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Acho que vocês vão entender. Senão vocês estavam dizendo, aleluia, glória a Deus, eu fui perdoado através do sacrifício de Cristo, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Você se sente perdoado por Cristo,
o nosso sumo sacerdote, ter adentrado nesse lugar santo, oferecido não o sangue de um novilho, não o sangue de um carneiro, não o sangue de um bode, não o sangue de uma ovelha, mas o seu próprio sangue, para perdão de todos os nossos pecados. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, lembrando que essa carta foi escrita para fortalecer a fé dos judeus naqueles tempos de perseguição, e mostram que todos os cerimonialismos, rituais do Antigo Testamento tinham um propósito, tinham um objetivo: mostrar Jesus, mostrar as figuras celestes. E no capítulo 10 diz assim: o sacrifício de Cristo é definitivo. Então diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então a lei nos trouxe essa sombra, essa figura. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Todo esse sacrifício, cerimonialismo, ritual, era inoperante para purificar os pecados, para trazer salvação, era somente uma figura. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, pode projetar aí para nós, por favor, Mateus? Eu estou lendo Hebreus 10, agora o versículo 2, Hebreus 10, do versículo 1 até o versículo 18, Hebreus 10, do 1 até o 18, eu estou no versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível. Tinha que haver um sacrifício de um justo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ora, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Olha que boa notícia.
Por isso que a palavra evangelho tem esse nome. Evangelho quer dizer boas novas. E as boas novas de Deus para nós são essa: dos seus pecados e delitos Deus não se lembrará mais. Dos seus pecados Deus não se lembrará mais. Todos os nossos pecados foram perdoados através de um único sacrifício de Cristo, que se ofereceu uma única vez por todos nós, porque a lei assim determinava: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus estabeleceu isso: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue dos novilhos, bodes, cordeiros, ovelhas, não foram suficientes para pagar o pecado da humanidade. Foi necessário Cristo morrer uma única vez por todos nós, para que nós fôssemos perdoados. Aí o versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus 9, 27. A 29, Mateus. Hebreus 9, 27 a 29, diz assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cristo disse que viria e veio. Disse que morreria pelos pecados de todos nós e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltaria e voltará. E voltará. Amém? Olha, se você acredita nessa palavra, que é infalível, digna de toda aceitação, digna de todo crédito, acredite, ele voltará, porque aqui está escrito: ele aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, porque isso ele já fez, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A nós que o estamos aguardando, é a nossa única esperança de salvação nesse mundo. Como seremos salvos nesse mundo? Esse mundo tão cheio de pecado, esse mundo tão cheio de tragédias, esse mundo tão cheio da ira. Como seremos salvos? Nós estamos aguardando a nossa redenção que vem lá de cima, amém? E para terminar, queridos, Apocalipse 21, versículos 1 a 6, ou 7, 8. Projeta aí para nós, Mateus, Apocalipse, já está, olha que maravilha. Então, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Aquele tabernáculo do Antigo Testamento, agora é Jesus para nós. Olha, agora o tabernáculo, aquele antigo tabernáculo que nós mostramos, está com os homens, está entre nós, porque João 1,14, o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Tabernacular quer dizer habitar. O verbo se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.
Então agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele não nos deixa mais, não nos abandona mais. A sua presença está em nós através do seu Espírito Santo. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha só que lindo, queridos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima ele próprio vai enxugar dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte que nós não vamos experimentar, pois quem nasceu duas vezes morre uma vez, mas quem nasceu somente uma vez morre duas vezes. Ou seja, nós que nascemos da carne, mas nascemos também do Espírito, pela água da palavra, nós nascemos duas vezes, só vamos morrer uma vez, só vamos ter a morte, que é a separação do corpo, alma e espírito. O corpo volta à terra que o deu, e o espírito volta a Deus. Esse é o sentido da morte. Agora existe uma segunda morte, que é a separação eterna entre a alma e Deus. Todos aqueles que não tiveram um segundo nascimento, vão experimentar. Quem nasceu duas vezes, morre uma vez. Quem só nasceu uma, morre duas. Então, que através dessa palavra você tome a decisão de nascer de novo, nascer do Espírito, ter uma nova vida, para ter direito à vida eterna, para ter direito a estar com Cristo por toda a eternidade, o nosso tabernáculo vivo. Amém?